Pablo Escobar apareceu na casa de sua empregada sem aviso prévio e que encontrou ali marcaria um antes e um depois em sua vida. O sol daquela tarde se infiltrava entre as nuvens cinzentas que cobriam Medellín como um pesado véu, projetando sombras alongadas sobre as ruas de pedra do bairro La Macarena. Era março de 1987 e a cidade respirava uma tensão constante, como se até o ar estivesse carregado de segredos e murmúrios. Vestido com uma impecável guaiabera branca e calças de linho bege, Pablo dirigia seu Mercedes-Benz preto pelas curvas da cidade, afastando-se do luxo de sua hacienda Nápoles em direção a um lugar que, na verdade, não tinha planejado visitar naquele dia. O rádio do carro tocava valenatos de Carlos Vives, mas sua mente estava completamente distante. Ele havia acabado de sair de uma reunião exaustiva com seus sócios, onde durante horas se discutiram rotas de distribuição e confrontos com a concorrência. Seus olhos, normalmente frios e calculistas, refletiam um cansaço que poucos haviam presenciado. Aos 37 anos, Escobar era o homem mais temido e poderoso da Colômbia. No entanto, em momentos como aquele, quando o peso de seu próprio império parecia afundá-lo, buscava algo que lhe devolvesse calma. Foi então que pensou em Esperanza. Esperanza Morales havia trabalhado em sua casa por quase 8 anos. Uma mulher de 45 anos, estatura mediana, cabelos negros sempre presos em um coque impecável. Suas mãos, endurecidas pelos anos de trabalho doméstico, nunca ficavam paradas, limpando, cozinhando, arrumando. Mas o que Pablo mais valorizava nela não era a disciplina, e sim seu sorriso sincero e a maneira como tratava seus filhos, Juan Pablo e Manuela, como se fossem de seu próprio sangue. Jamais havia pedido nada, jamais havia demonstrado medo, ao contrário de tantos outros empregados que se paralisavam ao vê-lo. Ela simplesmente cumpria suas tarefas com uma dignidade silenciosa que ele aprendeu a respeitar profundamente. Quando o via chegar estressado, costumava servir-lhe um café com leite exatamente como ele gostava, forte, com 2 colheres de açúcar e um toque de canela. Mas já haviam se passado 3 dias desde a última vez que Esperanza apareceu em sua casa. Sua ausência não passou despercebida. Não apenas porque a rotina doméstica havia perdido precisão, mas porque a Pablo faltava aquela presença tranquila que, de algum modo, o serenava. Sua esposa, Maria Vitória, lhe dissera que Esperanza havia mandado o recado por meio de sua irmã, mencionando uma urgência familiar e prometendo voltar em breve. No entanto, algo na expressão apreensiva de sua esposa o deixou inquieto. Isso não é normal nela, havia comentado naquela manhã no café da manhã. Ela sempre avisa, sempre explica. Isso não é próprio da Esperanza. Com essas palavras na mente, enquanto dirigia por Medellín, Pablo sentiu um impulso estranho. Não era mera curiosidade, nem desconfiança. Era algo mais profundo, quase paternal. A necessidade de se certificar de que aquela mulher que havia cuidado de sua família estivesse bem. Sem pensar muito, desviou o caminho em direção ao bairro onde sabia que Esperanza morava. Aquela zona popular, na Comuna 1, era um mundo muito diferente das mansões e fazendas onde Pablo passava a maior parte de seus dias. As casas construídas nas encostas se empilhavam umas sobre as outras como caixas de cores irregulares. Algumas em azul claro, outras em rosa-choque ou amarelo vivo, formando um mosaico vibrante que contrastava com a pobreza evidente do lugar. As ruas eram estreitas, inclinadas, muitas ainda sem pavimentação. Crianças jogavam futebol em campos improvisados com pedras servindo de través. As mulheres estendiam roupas em cordas que cruzavam de janela a janela, criando uma trama de cores que balançava com a brisa. O aroma de arepas recém-assadas se misturava ao cheiro de terra molhada pela chuva da manhã. Pablo estacionou o Mercedes na parte baixa do bairro, consciente de que seu carro chamava demasiada atenção. Vários olhares curiosos o acompanhavam desde janelas e portas. Decidiu subir a pé, algo que raramente fazia sem seguranças. Naquele dia, no entanto, queria estar sozinho. Enquanto subia pelas ruas de pedra, observava a vida ao seu redor. Um idoso consertava sapatos em uma cadeira plástica com ferramentas gastas. Uma jovem amamentava seu bebê enquanto conversava sobre os preços do mercado. 2 adolescentes riam enquanto dividiam um sorvete de cocô. Era um mundo que não lhe era estranho, pois havia crescido em um bairro parecido, embora fizesse anos que não caminhava por lugares assim sem um motivo de negócios. A simplicidade da vida cotidiana, com preocupações pequenas mas genuínas,
Trouxe à sua memória algo que havia esquecido em meio à sua existência marcada pelo poder e pela violência. Após perguntar a alguns vizinhos, finalmente encontrou o endereço. A casa de Esperança era uma moradia humilde de 2 andares, pintada de verde menta já desbotado. Tinha uma pequena janela com cortinas brancas de renda e uma porta de madeira desgastada. No pequeno jardim da frente, protegido por uma grade, cresciam plantas de babosa e um pé de hortelã que perfumava o ar. Pablo bateu a porta suavemente. Ninguém respondeu de imediato, embora se percebessem passos e vozes baixas no interior. Bateu novamente, desta vez com mais força. "Quem é?" perguntou uma voz feminina. Não era a de Esperança. "Sou Pablo Escobar", respondeu em tom sereno. "Vim saber como está a Esperança." O silêncio que se seguiu foi longo. Pablo podia imaginar o impacto de suas palavras. Logo ouviu vários ferrolhos se abrindo, e a porta se abriu lentamente. Diante dele apareceu uma jovem de uns 25 anos, com os mesmos olhos expressivos de Esperança, embora o rosto estivesse marcado pelo cansaço. Era sua filha, a quem Pablo não conhecia. "Senhor Escobar", disse ela com respeito e nervosismo. "Sou Carmen, a filha da minha mãe. Ela está aqui." Mas sua voz se quebrou e as lágrimas encheram seus olhos. Olhou para dentro com desespero, expressão que Pablo já havia visto antes em mães que choravam por seus filhos desaparecidos. "Posso entrar?" perguntou suavemente. "Só quero me certificar de que sua mãe está bem." Carmen hesitou, mas finalmente assentiu. "Entre, senhor, mas lhe peço paciência com ela. Não têm sido dias fáceis." A sala era pequena, mas estava limpa, com móveis simples e bem cuidados. As paredes exibiam fotos de família emolduradas em madeira, primeiras comunhões, formaturas, natais. Em um canto havia um altar com a Virgem do Carmo cercada de velas e flores. Mas o que mais chamou sua atenção foi o silêncio, um silêncio pesado, típico de uma casa em crise. Carmen o conduziu até um quarto nos fundos. "Mamãe, você tem visita", disse com suavidade. Pablo ouviu a voz conhecida de Esperança, mas soava fraca, quebrada. "Quem é, filha?" perguntou lá de dentro. "É o senhor Pablo. Veio vê-la." Houve uma pausa e depois passos lentos. Quando Esperança apareceu no batente da porta, Pablo sentiu um aperto no estômago. Aquela mulher sempre impecável, sorridente e forte, parecia ter envelhecido 10 anos em apenas 3 dias. Seus cabelos estavam despenteados, seus olhos vermelhos de tanto chorar, suas mãos tremiam. "Senhor Pablo", disse tentando sorrir, "não esperava que viesse até aqui." "Esperança", respondeu ele, desta vez com genuína preocupação. "O que aconteceu? Você está bem?" Ela não conseguiu mais se conter. As lágrimas correram por seu rosto, e Carmen correu para abraçá-la. "Mamãe, calma, já contamos tudo ao senhor Pablo." "Contar-me o quê?" perguntou ele, sentindo a tensão. Esperança o olhou com uma dor profunda e mal conseguiu dizer. "É meu neto, Dom Pablo. Meu Alejandro tem 12 anos e o levaram." Pablo sentiu que o mundo parava. Em seu meio, o levaram tinha um significado concreto e terrível demais. "Quem?" perguntou, embora temesse a resposta. "Não sabemos", respondeu Carmen. Ele estava jogando na quadra, como sempre. Os amigos dizem que 2 homens em uma moto levaram. Alguns trabalhavam sob suas ordens, outros tentavam competir com ele e os mais ingênuos apenas geravam desordem acreditando que assim se tornariam ricos e poderosos. "Quero que descubra absolutamente tudo sobre essa quadrilha", ordenou Pablo. "Nomes, paradeiros, contatos." "Sim, patrão. Isso será a prioridade absoluta." "Deixo o resto de lado e me concentro nisso", respondeu Hipopele. Depois de desligar, Pablo caminhou até a cozinha da fazenda. Precisava de um café, mas, acima de tudo, precisava clarear a mente. A cozinha era ampla, pensada para servir banquetes a dezenas de convidados, embora naquela hora da manhã estivesse quase deserta. Só estava Dona Carmen, a cozinheira principal, preparando o café da manhã. "Bom dia, Dom Pablo", cumprimentou a mulher mais velha, surpreso por vê-lo acordado tão cedo. "Só café, Dona Carmen, e que seja forte." Enquanto aguardava, Pablo refletiu sobre o paradoxo que vivia. Ele,
que havia erguido um império cimentado na violência e no terror, agora recorria a esse mesmo poder para socorrer uma família indefesa. Era como se dois mundos completamente distintos tivessem colidido dentro de sua consciência. O café estava perfeito, exatamente como ele gostava. No entanto, ao prová-lo, não pôde evitar lembrar que Esperança costumava acrescentar um leve toque de canela que o tornava especial. Esse detalhe, aparentemente mínimo, revelava o carinho e a dedicação com que ela fazia tudo. Então o telefone da cozinha tocou. Era Maria Vitória, sua esposa, ligando de Medellín. Pablo, onde você está? As crianças perguntam por você. Na fazenda, mas vou para aí daqui a pouco. Como estão Juan Pablo e Manuela? Bem, embora sintam muita falta da Esperança. Ontem Manuela me perguntou por que ela não veio fazer suas tranças como sempre. Uma pontada atravessou o peito de Pablo. Seus filhos também percebiam a ausência de Esperança. Claro que eles tinham a tranquilidade de saber que seus pais voltariam para casa todas as noites. Alejandro, por outro lado, não contava com essa segurança. Diga a eles que Esperança voltará em breve, respondeu Pablo. E acrescentou: Maria Vitória, quando eu voltar quero que você aumente o salário dela. Um aumento grande. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Sua esposa o conhecia bem demais. Sabia que algo havia mudado nele, mas não perguntou. Depois de tantos anos juntos, havia aprendido que Pablo falaria quando julgasse oportuno. Está bem, amor. Cuide-se, disse simplesmente. Pablo terminou seu café e voltou ao escritório. Ainda tinha muitas ligações pendentes, mais peças para mover naquele tabuleiro de xadrez que era Medellín. Mas antes de continuar, parou diante de um espelho pendurado na parede. O homem que o observava no reflexo era Pablo Escobar, o rei da cocaína, aquele que havia desafiado o governo colombiano e saído vencedor. No entanto, em seu olhar havia algo diferente, algo que não se lembrava de ter visto há muito tempo: vulnerabilidade. O telefone voltou a tocar. Desta vez era Tyson, um de seus contatos nas comunas do Oriente. Dom Pablo, tenho informação. Fale. Encontramos a moto. Onde? Abandonada em um terreno no bairro Manrique. Vermelha, exatamente como disseram as testemunhas. Mas há algo estranho. O que foi? As placas são falsas, embora meu contato no trânsito tenha rastreado o número de série do motor. Pertence a uma moto roubada há um mês em Envigado. Pablo registrou mentalmente. O Envigado, o município vizinho, era conhecido por ser zona de famílias abastadas. O fato de os sequestradores usarem um veículo roubado ali sugeria que não eram meros improvisados. Mais alguma coisa? Perguntou Pablo. Sim, patrão. Falei com alguns moradores de rua na região onde a moto apareceu. Um deles garante ter visto dois jovens trocando de roupa há 4 dias. Um tinha uma cicatriz no rosto, como disseram as testemunhas. Para onde foram depois? Ele não sabe, mas afirma que subiram em um ônibus em direção ao centro da cidade. Pablo desligou e discou imediatamente outro número. Desta vez era Otto, seu contato no centro de Medellín. Otto, ativa toda a sua gente. Estou procurando 2 rapazes, um com uma cicatriz na bochecha esquerda. Podem estar se deslocando em transporte público. O que fizeram, patrão? Levaram o neto da Esperança. Houve silêncio do outro lado da linha. Otto conhecia Esperança. Mais de uma vez ela o havia atendido na casa de Pablo com respeito e sem medo, servindo-lhe café mesmo que sua aparência intimidasse. Entendido, Dom Pablo. Vou colocar todos os meus homens nisso. Se estiverem no centro, nós vamos encontrá-los. Enquanto Pablo continuava dando ordens, o sol subia sobre Medellín e a cidade começava a se agitar. Nas ruas, dezenas de homens que respondiam a ele haviam recebido a mesma missão. Localizar um menino de 12 anos chamado Alejandro não era uma tarefa comum para a organização. Eles normalmente cuidavam de rotas de narcotráfico, eliminação de rivais ou escolta de carregamentos. Mas todos entenderam rapidamente. Aquilo era pessoal para o patrão. E o que era pessoal se tornava prioridade absoluta. Em um bairro popular, o Chopo coordenava a busca a partir de uma pequena mercearia usada como base. Dividiu a área em setores, designou equipes para cada um. Não apenas perguntavam por Alejandro, também investigavam sobre outras crianças desaparecidas. Chefe, disse Peças, um jovem de 20 anos de sua equipe,
Falei com a família do menino que sumiu na semana passada. Pediram 5 milhões de resgate. O Chopo franziu o senho. O mesmo valor? Sim, e usaram as mesmas ameaças, segundo a mãe. Isso confirmava o que ele já intuía. Não eram sequestradores improvisados, mas sim um grupo com método bem definido. 5 milhões era uma quantia calculada, alta demais para uma família humilde, mas ainda possível de juntar com esforço. O Chopo ligou imediatamente para Pablo. Patrão, isso é maior do que pensávamos. Trata-se de uma operação organizada e provavelmente tem mais de uma criança. A raiva subiu em Pablo como fogo. A ideia de que em seu território existisse uma rede de criminosos dedicados a raptar crianças lhe parecia inaceitável. Chopo, localize as outras famílias. Converse com elas. Descubra tudo o que puder e diga que não paguei em resgate por enquanto. Digo que o senhor está por trás disso. Pablo refletiu por um instante. Não, apenas informe que há gente trabalhando no caso e que não percam a fé. Enquanto Chopo expandia seu operativo no norte da cidade, Popelli ativava seus contatos nas instituições. Tinha informantes na polícia, na promotoria e até mesmo em alguns escritórios do Estado. A informação que lhe chegava era alarmante. Dom Pablo, informou Popelli por telefone, meu contato na Polícia Nacional diz que, nas últimas 3 semanas, foram denunciados pelo menos 6 sequestros de menores. Todos em bairros pobres, todos com resgates entre 3 e 5 milhões. E o que as autoridades fizeram? Nada de peso. Alegam falta de recursos. Como as famílias não têm dinheiro para mover as investigações, os casos ficam por isso mesmo. Pablo cerrou os punhos. Conhecia bem a corrupção do sistema, mas ouvir aquilo no contexto de crianças desaparecidas o enfurecia de um jeito diferente. Mas alguma coisa? Sim. Ao que parece, alguns sequestros terminaram mal. Há uma semana encontraram o corpo de um menino de 11 anos em um terreno baldio em Belo. A família havia denunciado o desaparecimento 2 semanas antes. Foi como receber um soco direto no estômago. Só de pensar que Alejandro poderia ter o mesmo destino mergulhava em um desespero que não sentia desde a infância. Popelli, quero todos os nossos contatos em cima disso. Absolutamente todos. Oferecemos recompensas? Sim. Pague o que for necessário. 10 milhões por informações que nos levem direto aos responsáveis. 5 milhões por qualquer pista sólida. Popelli assobiou, surpreso. Esses valores eram enormes, mais do que muitos ganhariam em toda uma vida. Entendido, Dom Pablo. Vou espalhar a notícia. Enquanto seus homens se moviam pela cidade, Pablo decidiu agir de forma mais direta. Foi até sua garagem, onde tinha de tudo. Motocicletas, caminhonetes até veículos blindados. Escolheu uma Toyota simples, discreta para os bairros populares. Tirou a guaiabeira de seda, vestiu uma camiseta básica, jeans e tênis. Queria se misturar ao povo. Sua primeira parada foi Manrique, o bairro onde a moto havia sido abandonada. Era uma região trabalhadora, com casas modestas e ruas cheias de vida. Estacionou a caminhonete e começou a caminhar, observando tudo. Numa esquina encontrou alguns homens mais velhos jogando dominó à sombra de uma mangueira. Aproximou-se com naturalidade. Bom dia, cumprimentou. Posso fazer uma pergunta? Eles o olharam com curiosidade, sem desconfiança. Pablo tinha essa capacidade de se adaptar a qualquer ambiente, um talento aprendido na juventude de rua. Claro, jovem, respondeu um deles, um senhor de bigode grisalho. Em que podemos ajudar? Estou procurando informações sobre uma moto vermelha que encontraram aqui há alguns dias. Meu sobrinho desapareceu e acreditamos que possa estar relacionada. Os rostos dos homens ficaram sérios. Naqueles bairros todos entendiam a dor de perder alguém. Sim, disse outro. Encontraram no terreno do seu Aurélio, atrás da venda da dona Marta. Alguém viu alguma coisa perto da moto? Os homens se entreolharam. Meu neto disse que naquele dia viu 2 caras estranhos por aqui. Um tinha uma cicatriz no rosto. O coração de Pablo disparou. Posso falar com ele? Kevin chamou o avô em direção a uma casa. Um rapaz de 16 anos saiu vestindo camiseta do Nacional e boné para trás. Kevin, disse o avô, este senhor quer te perguntar sobre aqueles caras que você viu. O jovem observou com desconfiança. Você é polícia? Não.
Sou parente de uma das crianças desaparecidas. Só quero encontrá-la. Kevin assentiu, entendendo de imediato. Sim, vi dois caras estranhos. Um tinha uma cicatriz que atravessava a bochecha, parecia de vidro. Mais alguma coisa? Sim, falavam diferente, como se não fossem daqui. Pareciam de Bogotá ou de outra região. Isso fazia sentido. Se não eram locais, explicava porque seus contatos não haviam detectado informações sobre eles. Para onde foram? Pegaram um ônibus em direção ao centro, o que para na estação Caribe. Pablo agradeceu a Kevin e foi direto a essa estação, uma das mais movimentadas de Medellín. O lugar fervilhava de gente, trabalhadores, estudantes, vendedores ambulantes, famílias inteiras. Ele se aproximou de alguns motoristas em descanso. Com licença, estou procurando dois homens que subiram aqui há 4 dias. Um tinha uma cicatriz no rosto. Irmão, aqui sobe gente demais. Difícil lembrar, respondeu um deles. Pablo puxou um maço de dinheiro. Minha família oferece recompensa por informações. Isso mudou a atitude. Um motorista jovem interveio. Quanto de recompensa? 500 mil por dados úteis, respondeu Pablo, mostrando o dinheiro. Os olhos dos motoristas se arregalaram. Era mais do que um salário mensal. Eu faço a rota para o centro. Uns dias atrás subiram 2 caras que me chamaram a atenção. Um com cicatriz. Estavam falando baixo, planejando alguma coisa. Lembra onde desceram? No centro, perto do Parque Berrio. Mas depois pegaram outro ônibus para o sul. Pablo lhe entregou os 500 mil e deu seu número. Se lembrar de mais alguma coisa, pode me ligar aqui. Vai ter mais dinheiro se a informação servir. De imediato seguiu para o Parque Berrio, o coração de Medellín, cheio de comércio, vendedores, escritórios e transporte. Ao caminhar por ali, refletiu. Fazia anos que não percorria aquelas ruas como um cidadão comum. Sua vida de luxo o havia desconectado dessa realidade, mas na busca por Alejandro redescobria o espírito da cidade, a solidariedade diante da dor de uma criança desaparecida. Então seu telefone tocou. Era o Chopo. Patrão, tenho notícias pesadas. Fala. Localizarmos uma das famílias das outras crianças sequestradas. O menino se chama Sebastian, 13 anos. A família pagou o resgate há 2 dias. E aí? Perguntou Pablo, prendendo a respiração. O menino não voltou. Pegaram o dinheiro, mas não o liberaram. O sangue de Pablo gelou. Confirmavam-se seus piores temores. Os sequestradores não tinham nenhuma intenção de devolver as crianças. Não importava se as famílias pagassem resgate ou não. Onde mora essa família? Perguntou Pablo. No bairro 12 de Outubro. A mãe do menino está desesperada. Afirma que vendeu até o último bem que tinha para reunir o dinheiro. Vou para lá, respondeu Pablo. Me espera nesse endereço. Imediatamente mudou de rumo e seguiu em direção ao bairro 12 de Outubro. Durante o trajeto, sua mente trabalhava sem descanso. Se os criminosos não entregavam as crianças após receber o pagamento, só podia significar 2 coisas. Ou estavam vendendo-as para a rede de tráfico humano, ou as eliminavam para não deixar testemunhas. Qualquer uma das opções era inaceitável. Ao chegar ao setor, encontrou o Chopo aguardando em uma esquina. Juntos caminharam até a casa da família de Sebastian. A casa era humilde, mas bem cuidada, semelhante à de Esperança, com sinais claros de que ali vivia gente trabalhadora. A mãe de Sebastian, Glória, de uns 35 anos, abriu a porta. A dor se refletia de imediato em seu olhar. Vocês são os que estão ajudando a procurar as crianças? Perguntou com voz trêmula. Sim, senhora, respondeu o Chopo. Queremos lhe fazer algumas perguntas sobre o que aconteceu com Sebastian. Glória os convidou a entrar. O interior quase não tinha móveis. Era evidente que havia vendido a maioria de seus pertences para conseguir o dinheiro do resgate. Vendi tudo, disse com amargura, como se tivesse adivinhado os pensamentos de Pablo. A geladeira, a televisão, as joias da minha mãe, absolutamente tudo. Até pedi emprestado aos vizinhos. Assim consegui reunir os 5 milhões que exigiam. Como foi a entrega? Perguntou Pablo. Ordenaram que eu deixasse o dinheiro em uma sacola, debaixo da ponte da Avenida Oriental, às 10 da noite. Disseram que 2 horas depois Sebastian apareceria no parque do bairro.
E o que aconteceu? Glória não conseguiu se conter e caiu em prantos. Esperei a noite toda no parque. Sebastian nunca chegou. No dia seguinte liguei para o número que me haviam dado, mas já não atendiam. A raiva cresceu dentro de Pablo com tanta intensidade que precisou se controlar para não perder a calma. Aqueles homens não apenas sequestravam crianças, estavam destruindo famílias, arrancando-lhes as últimas esperanças enquanto roubavam o pouco que possuíam. Glória, disse Pablo em tom sereno, vamos encontrar Sebastian. E também descobriremos quem está por trás de tudo isso. Ela o olhou com uma mistura de angústia e um leve brilho de esperança. O senhor acha que meu filho ainda está vivo? Pablo não podia garantir o que desconhecia, mas sim podia prometer que faria tudo o que estivesse ao seu alcance. Faremos o impossível para trazê-lo de volta, respondeu. Quando saíram daquela casa, Pablo estava mais decidido do que nunca. Já não se tratava apenas de Alejandro. Agora se tratava de todas as crianças presas naquela rede criminosa. Chopo, disse enquanto caminhavam até os veículos, quero que dobre a busca e contate todos os nossos aliados em outras cidades. Se esses sequestradores não são daqui, podem estar se movendo de um lugar a outro. Entendido, patrão. Mais alguma coisa? Pablo se virou e olhou novamente para a casa de Glória, onde uma mãe esperava desesperada pelo retorno do filho. Sim. Leve dinheiro para Glória, o suficiente para que recupere suas coisas e viva com dignidade enquanto encontramos Sebastian. Chopo assentiu sem questionar. Sabia que, quando o chefe tornava algo pessoal, não havia limites para o que estava disposto a fazer. De volta à caminhonete, o telefone tocou. Era Otto, seu contato no centro. Dom Pablo, acho que temos algo. Fala. Um dos meus homens encontrou um vendedor ambulante que afirma ter visto 2 sujeitos com as características que o senhor descreveu. Estavam comprando comida há 3 dias e um deles comentou algo sobre um depósito no sul. O coração de Pablo acelerou. O que mais disse o vendedor? Que os homens falavam em se mudar em breve, que o negócio ia bem, mas precisavam trocar de lugar. Depois os viu pegar um ônibus com destino a Itagüí. Pablo conhecia muito bem aquele município industrial ao sul de Medellín, cheio de fábricas, armazéns e depósitos. Era o esconderijo perfeito para manter crianças sequestradas. Otto, mova todos os seus contatos em Itagüí e procure El Mugre. Que ele ative sua gente do sul. Entendido, patrão. Desligou e acelerou, rumo a Itagüí. Sentia que estavam cada vez mais perto, embora também soubesse que o tempo se esgotava. Se os criminosos realmente planejavam se mudar, podiam desaparecer com as crianças a qualquer momento. Ao cair da tarde, Pablo chegou ao município. As fábricas acendiam suas luzes, o ar cheirava metal e engrenagens. Era um ambiente diferente dos bairros residenciais, onde havia começado a busca. Estacionou na zona industrial e chamou El Mugre. Preciso que revise todos os depósitos e armazéns abandonados, ordenou. Estou procurando um grupo de sequestradores que pode estar com várias crianças. Quantos homens o senhor precisa, Dom Pablo? Todos os que tiver disponíveis. E escute, Mugre. Sim, patrão. Quando os encontrarmos, quero que deixem alguns vivos. Preciso interrogá-los, saber se há mais crianças retidas em outros lugares. Está claro, Dom Pablo. Enquanto aguardava El Mugre organizar sua gente, Pablo observava o cenário industrial. Em algum canto daquele labirinto de fábricas e depósitos estavam Alejandro e talvez outras crianças, esperando ser resgatadas. Pensou em Esperança, provavelmente rezando em casa por seu neto. Pensou em Glória, que havia perdido tudo para salvar Sebastian. Pensou nas outras famílias, desconhecidas, mas vivendo o mesmo pesadelo. Pela primeira vez em muitos anos, Pablo Escobar não estava lutando por dinheiro, território ou poder. Lutava por algo mais profundo, devolver a esperança a famílias que já não tinham nada. O telefone voltou a tocar. Era El Mugre. Dom Pablo, tenho 20 homens prontos. Onde nos reunimos? Na entrada principal do polígono industrial. E leve rádios, Mugre. A noite será longa. Pablo ligou o motor da caminhonete. A busca estava prestes a se intensificar e ele tinha o pressentimento de que, antes do amanhecer, tudo mudaria.
O que ainda ignorava era que o que descobririam nos depósitos de Itagüí não apenas alteraria o destino de Alejandro e das outras crianças, mas também o obrigaria a confrontar verdades incômodas sobre seu próprio legado e o mundo que ele mesmo havia ajudado a construir. A escuridão já cobria completamente Itagüí quando Pablo se reuniu com Elmugre e seus 20 homens na entrada do polígono industrial. Os postes de luz amarelados projetavam sombras longas sobre as estruturas metálicas, enquanto o eco da maquinaria distante nunca cessava. Era um lugar onde os gritos podiam se perder entre o barulho, onde segredos podiam ficar ocultos atrás de muros de concreto e portas de aço. Elmugre, um homem baixo, robusto de uns 40 anos, carregava no rosto cicatrizes de uma vida dura nas ruas de Medellín. Seu apelido remontava à juventude, quando trabalhava em oficinas mecânicas. Se vivia coberto de graxa. Agora controlava uma rede de contatos na zona industrial, que ia de vigilantes noturnos operários de fábrica. Dom Pablo cumprimentou, aproximando-se da caminhonete. Já mapeei o setor. Existem uns 15 galpões grandes, a maioria abandonados ou quase sem uso. Meus homens conhecem cada canto. Pablo desceu e observou o grupo reunido. Não eram sicários profissionais, mas sim trabalhadores da região, ex-funcionários ou pessoas que sobreviviam de bicos informais. Porém, conheciam o terreno melhor que ninguém. Perfeito, disse Pablo. Vamos nos dividir em grupos de 4. Cada equipe vai revisar 3 ou 4 galpões, mas me escutem bem. Os homens formaram um semicírculo ao redor dele. A autoridade natural de Pablo impunha silêncio absoluto. Estamos procurando várias crianças sequestradas, continuou. Uma delas é neto de uma mulher que trabalha na minha casa há 8 anos. Isso é pessoal para mim, e, portanto, é pessoal para todos vocês. Os homens assentiram. No mundo de Escobar, o que para ele era pessoal se tornava prioridade absoluta. Se encontrarem algo, não hajam sozinhos, advertiu. Avisem pelo rádio. Não sabemos quantos sequestradores são e não podemos arriscar a vida das crianças. Elmugre distribui lanternas e rádios, abrindo um mapa sobre o capô da caminhonete. Aqui estão marcados os galpões. Os em amarelo são os mais abandonados. Os em vermelho ainda têm alguma atividade. Pablo analisou o mapa. Era um terreno muito mais amplo do que esperava. Por onde você recomenda começar? Elmugre apontou uma zona afastada. Esses 3 galpões estão desocupados há mais de 1 ano. Ficam longe das fábricas ativas, então ninguém ouviria barulhos suspeitos. Bem, minha equipe e eu começaremos por lá. O resto, dividam-se nas outras áreas. Pablo escolheu Elmugre e 2 homens experientes como seu grupo. O primeiro galpão era um velho prédio de concreto de 2 andares que havia pertencido a uma empresa têxtil falida. Janelas cobertas com chapas metálicas e um cadeado enferrujado selavam a entrada. Elmugre forçou a porta e entraram. Dentro cheirava a mofo e abandono. Máquinas velhas, rolos de tecido estragados e entulho. Revistaram tudo, escritórios, cantos, depósitos. Nada. Aqui não tem nada, informou Pablo pelo rádio. O segundo galpão era menor e havia armazenado peças automotivas. Ali notaram algo diferente. Dom Pablo, olha a lama, sussurrou Elmugre. As lanternas iluminaram pegadas recentes. Algumas eram de adultos, outras claramente de crianças. O pulso de Pablo acelerou. O cadeado era novo, com sinais de uso recente. Forçaram a entrada em silêncio. O cheiro era diferente. Comida, roupa suja, presença humana recente. Avançaram com cautela. Do fundo veio um som que gelou Pablo, o choro contido de uma criança. Ele sinalizou ao grupo para cercar a área e avisou pelo rádio em voz baixa. Acho que encontramos o lugar. Galpão número 7, setor oeste. Venham imediatamente. O som vinha de um escritório nos fundos. A porta estava fechada, mas não trancada. Pablo a empurrou suavemente. A imagem o golpeou na alma. 4 crianças no chão, sujas, assustadas, com as mãos amarradas. Reconheceu imediatamente o de cabelo cacheado. Era Alejandro. Alejandro, sussurrou, aproximando-se. Os pequenos olharam primeiro com terror, depois com incredulidade e esperança. Não tenham medo, disse, ajoelhando-se. Viemos levar vocês para casa. Elmugre cortou as cordas enquanto Pablo avaliava o estado deles, desidratados, cansados,
mas vivos. Onde estão os homens que trouxeram vocês? Perguntou. Foram embora faz algumas horas, respondeu Alejandro com voz trêmula. Disseram que iam buscar mais crianças. Pablo sentiu alívio e urgência ao mesmo tempo. Quantos eram? 3, respondeu outro menino, de uns 13 anos. Um com uma cicatriz no rosto. Pablo ativou o rádio. Encontramos as crianças. Estão bem, mas os sequestradores não estão aqui. 2 grupos para o galpão 7, o resto continue revistando. Enquanto esperavam, Pablo acalmava os pequenos. Alejandro, sua avó Esperança está muito preocupada. Estamos te procurando desde que você desapareceu. Minha avó está bem? Achei que nunca mais a veria, disse o menino com lágrimas nos olhos. Ela te espera em casa, respondeu Pablo. Todas as famílias de vocês os esperam. Sebastião se aproximou chorando. Senhor, minha mãe vai saber que estou bem? Ouvi aqueles homens dizendo que já tinham recebido o dinheiro por mim, mas que não iam me soltar. A raiva voltou a acender em Pablo. Sua mãe ficará feliz quando te vir. E não se preocupe com o dinheiro, isso nós vamos resolver. Os outros 2 meninos se apresentaram como Miguel e Carlos. Suas histórias eram parecidas. Haviam sido sequestrados enquanto brincavam em diferentes bairros. Quando os reforços chegaram, Pablo ordenou evacuar as crianças, mas antes inspecionou o restante do local. Encontrou colchões sujos, restos de comida e, o mais importante, documentos. Uma lista com nomes e endereços. Ao examiná-la, percebeu que eram famílias de bairros humildes com filhos entre 10 e 14 anos. Mas havia outra lista que deixou gelado, nome de alguns de seus próprios homens de nível médio. Mugre, venha ver isso. O homem se aproximou e sua expressão mudou imediatamente. Dom Pablo, vários desses trabalham conosco. Pablo sentiu um soco no estômago. Tem certeza? Sim, patrão. Reconheço pelo menos 5 nomes das rotas do norte. A angústia aumentou ao revisar mais papéis. Anotações com horários dos pais, rotas escolares das crianças, a situação econômica de cada família. Informações detalhadas demais para terem sido obtidas por acaso. Ao fundo, uma foto gelou seu sangue. Alejandro jogando futebol, captada sem que ele soubesse. No verso, alguém havia escrito: Neto de Esperança Morales, alvo de alto valor. Os sequestradores não haviam escolhido Alejandro ao acaso. Sabiam perfeitamente quem ele era. Mugre, disse Pablo com voz firme. Chame todas as equipes. Quero que tragam qualquer suspeito que encontrem vivo. Enquanto aguardavam, Pablo continuou revisando os papéis. O que ia encontrando mostrava uma realidade cada vez mais perturbadora. Aqueles sequestradores não eram simples criminosos independentes que tinham ousado operar em seu território. Faziam parte de uma rede mais ampla, com vínculos diretos à própria organização dele. Entre as folhas, descobri um caderno com registro de pagamentos e gastos. As cifras não eram pequenas. Os responsáveis vinham acumulando centenas de milhões de pesos em resgates nos últimos meses. Mas o que mais lhe gelou sangue foram algumas anotações que indicavam que as crianças que não rendiam dinheiro suficiente eram entregues a outras operações. Pablo não queria imaginar o que aquilo significava, embora suspeitas já o corroessem. Quando as equipes retornaram ao depósito, Pablo lhes mostrou as provas encontradas. Isso é maior do que pensamos, disse. E tem gente nossa metida nisso. Os rostos de seus homens se transformaram entre espanto e fúria. No universo de Pablo Escobar, não havia pecado mais grave do que a traição. O que fazemos então, Dom Pablo? Perguntou El Chopo, que havia chegado com um dos grupos. Primeiro vamos levar essas crianças para suas famílias, respondeu Pablo. Depois iremos atrás de cada nome nestas listas, se vamos descobrir exatamente o que está acontecendo. Olhou o relógio. Eram 2 da madrugada. A noite tinha sido longa, mas ainda havia muito pela frente. Chopo, leve Alejandro até a Esperança você mesmo e entregue a eles dinheiro suficiente para não terem que se preocupar com nada por um bom tempo. Entendido, patrão. Popele, continuou Pablo, dirigindo-se a outro tenente que acabará de chegar. Você levará Sebastião para a mãe dele, Glória. Devolva tudo o que gastou no resgate e dê mais para compensar o que sofreu. Assim será, Dom Pablo. Os outros 2 meninos também voltarão para suas famílias, com dinheiro que compense o que passaram.
E quero vigilância permanente em cada casa nas próximas semanas, caso esses desgraçados tentem se vingar. Enquanto seus homens organizavam a saída dos pequenos, Pablo permaneceu no depósito junto a Elmugre e mais 2, aguardando o retorno dos sequestradores. Pablo perguntou a Elmugre: tem certeza de que eles voltarão? Eles voltarão, afirmou com convicção. Deixaram sinais de que trariam mais crianças. Além disso, tem que recolher seus pertences. Ele não se enganava. Perto das 4 da manhã, ouviram uma moto se aproximando do prédio. Posições. Ordenou Pablo pelo rádio. Os homens se esconderam em diferentes pontos do perímetro. Ele se posicionou perto da entrada, pronto para vê-los quando chegassem. A moto parou diante do depósito e 2 homens desceram. Um tinha uma cicatriz na bochecha esquerda, exatamente como os testemunhos haviam descrito. Aproximaram-se da porta conversando em voz baixa. Você confirmou que os moleques ainda estavam lá antes de irmos? Perguntou que não tinha cicatriz. Sim, todos estavam. Amanhã cedo ligamos para as famílias para o próximo pagamento, respondeu marcado no rosto. Uma fúria descomunal percorreu Pablo, que teve que se conter para não explodir. Aqueles sujeitos falavam das crianças como se fossem simples mercadorias. Assim que entraram no depósito, Pablo e seus homens o cercaram. As lanternas se acenderam ao mesmo tempo, cegando-os. Quietos! Gritou Pablo, apontando a arma. Os criminosos, surpresos, levantaram as mãos imediatamente. O da cicatriz tentou fugir, mas Elmugro derrubou no chão antes que desse 3 passos. Onde estão as crianças? Gritou o outro, confuso ao ver o lugar cheio de homens armados em vez das vítimas. As crianças estão a salvo, replicou Pablo, aproximando-se. Mas vocês vão me explicar como funciona todo esse negócio. Observou seus rostos. Eram jovens, mal deviam ter uns 25 anos. Criminosos de baixo perfil que tinham pensado em enriquecer com a pior das baixezas, sequestrar crianças. Quem é você? Ousou perguntar o da cicatriz, tentando soar desafiador, embora o medo traísse. Sou Pablo Escobar, respondeu Pablo com frieza. O efeito foi imediato. Empalideceram na hora. O que não tinha cicatriz começou a tremer. Dom Pablo, nós não sabíamos. Ninguém nos disse que o senhor estava envolvido. Quem contratou vocês? Perguntou Pablo sem rodeios. Os homens se olharam, hesitantes. Escutem bem, disse ele com tom gelado. Vão me contar tudo o que sabem, ou vão entender por que me temem. E garanto que vão preferir a primeira opção. O que não tinha cicatriz foi o primeiro a ceder. Foi o Raton, disse. Ele nos procurou faz uns 3 meses. Disse que havia um negócio fácil, pegar os moleques de famílias pobres e pedir resgate. Pablo conhecia o Raton. Era um de seus distribuidores de confiança no norte de Medellín. Ele lhes passava as informações das famílias? Sim, tinha todas as listas. Sabia quais famílias podiam juntar dinheiro, quais crianças tinham a idade certa, tudo. E o que faziam com os pequenos depois de receber o resgate. Os sequestradores se entreolharam, com medo real nos olhos. Alguns agentes soltavam-se, pagavam rápido, respondeu da cicatriz. Mas o Raton disse que, se demorassem ou se as crianças tivessem visto demais, tínhamos que nos livrar delas. O sangue de Pablo gelou. Quantos vocês já mataram? Nós, nenhum, se apressou em dizer o que não tinha cicatriz. Mas sabemos de outros grupos que sim. Outros grupos? Sim. O Raton comanda 4 ou 5 mais em diferentes zonas. Nós somos apenas um. Pablo entendeu que o descoberto era só a ponta do iceberg. O Raton tinha montado uma rede inteira de sequestro infantil usando recursos de sua própria organização para atacar famílias humildes. Onde está o Raton agora? Não sabemos. É ele quem nos procura. E a última vez que falaram com ele? Ontem à tarde. Disse que hoje traríamos mais 2 crianças aqui e que amanhã viria verificar. Pablo olhou o relógio. Já eram 5 da manhã. Isso queria dizer que ele podia aparecer a qualquer momento. Mugre ordenou. Amar bem esses 2 colocos na sala dos fundos. Vigiem a entrada. Se o Raton chegar, eu o quero vivo. Enquanto seus homens se ocupavam deles, Pablo saiu para fazer ligações. Precisava ativar uma operação grande para derrubar toda a rede. Mas parou ao discar. Uma ideia terrível o atingiu.
Durante anos tinha justificado sua violência, dizendo que lutava contra um sistema podre, que ajudava os pobres, que construía algo melhor. Mas agora via que seu império crescerá tanto, tão complexo, que já não controlava o que alguns de seus homens faziam. Gente como Raton usava seu nome para cometer atrocidades que ele jamais teria permitido. Quantos outros ratones haveria dentro de sua estrutura? Quantas operações sombrias funcionavam sob sua sombra sem que ele soubesse? Pela primeira vez em muitos anos, Pablo Escobar se deparava com uma pergunta inquietante. Será que seu monstro tinha se tornado tão grande que já não podia dominá-lo? O barulho de outra moto o tirou dos pensamentos. Fez um sinal para seus homens. Mas não era o Raton. Da moto desceu um sujeito desconhecido com duas crianças recém-sequestradas, um menino e uma menina de uns 10 anos, amordaçados e amarrados. O medo em seus olhos era o mesmo que Pablo já tinha visto antes em Alejandro e nos outros. A fúria de Pablo atingiu um nível que não lembrava em anos. Não só havia descoberto a rede, mas ela continuava ativa, destruindo famílias e arruinando vidas. Assim que o novo sequestrador entrou no depósito com as crianças, Pablo e os seus o cercaram. "Solta as crianças", ordenou, apontando. O homem, surpreso, a soltou e levantou as mãos. "Onde estão Marcos e Javier?" perguntou, referindo-se aos capturados antes. "No mesmo lugar onde você vai estar se não falar", respondeu Pablo. O mugre libertou os 2 pequenos, enquanto Pablo interrogava o recém-chegado. "Quantas equipes existem no total?" "Não sei do que fala", tentou manter firmeza. Pablo se aproximou até ficar cara a cara. "Sou Pablo Escobar, e acabo de descobrir que tem gente usando meu nome para sequestrar crianças. Isso me enfurece. Então você vai falar, ou vai descobrir porque me temem na Colômbia." O homem cedeu de imediato, confirmando que os outros já tinham dito. Ao menos 5 equipes operavam em Medellín, todas coordenadas pelo Raton e com informações retiradas da rede de Pablo. "Onde estão agora?" "Não sei. Cada grupo tem sua zona. Só nos reunimos quando ele chama." "E quando é a próxima reunião?" "Hoje à tarde, num depósito em Belo." Pablo já tinha o que precisava, a oportunidade de desmontar toda a rede de uma só vez. Mas enquanto traçava mentalmente o plano, não conseguia afastar da mente a imagem das 2 crianças recém-resgatadas, abraçadas num canto, ainda tremendo. Eram apenas mais 2 numa lista que incluía Alejandro, Sebastián, Miguel e Carlos. E se perguntava quantos outros não tinham tido a mesma sorte. Pela primeira vez, sentiu que o poder que havia criado para enfrentar a injustiça podia ter se transformado numa fonte de injustiça ainda maior. E essa revelação mudaria tudo. O amanhecer tingiu Medellín de tons dourados rosados quando Pablo voltou para sua fazenda após a operação em Itagüí. A noite tinha marcado profundamente, embora ainda não entendesse até que ponto. Trazia em mãos uma pasta cheia de provas, mapas com zonas de sequestros, listas de famílias, registros de pagamentos. O mais alarmante, um organograma que mostrava como o Raton tinha infiltrado a rede de informação de Pablo. As crianças libertadas já estavam com suas famílias. Pablo havia supervisionado ele mesmo os reencontros. Ver o choro de alívio daquelas mães foi como receber facadas na alma. Cada abraço, cada graças a Deus, cada sorriso de volta o fizeram consciente do peso que carregava, não só pelos inimigos, mas também pelo que ele mesmo havia permitido com seu império. Em seu escritório, espalhou os documentos sobre a mesa de mogno. O telefone tocou. Era o Chopo, da Casa de Esperança. "Dom Pablo", disse emocionado. O senhor devia ter visto a cara de Dona Esperança ao reencontrar Alejandro. Chorou tanto que achei que fosse desmaiar. O menino não parava de abraçá-la. Pablo sentiu um calor estranho no peito. "E como está o menino?" "Assustado, mas bem." "Dona Esperança diz que quer falar com o senhor para agradecer." "Não é necessário", respondeu Pablo. "Só diga para ela cuidar do neto e que leve o tempo que precisar antes de voltar ao trabalho." "Já falei isso, patrão, mas ela insiste em vê-lo." Pablo hesitou. Uma parte dele queria ir e se assegurar de que estavam bem. Outra, temia sentir-se vulnerável diante da gratidão sincera de Esperança. "Está bem. Irei mais tarde." Depois de desligar, foi tomar banho. Sob a água, refletiu sobre o que ocorrerá nas últimas 24 horas. O que começou como uma simples visita para verificar a situação de uma empregada terminou revelando corrupção,
dentro de sua própria rede. Mais ainda, tornou-se um espelho que mostrava partes de si mesmo que tinha ignorado. Sempre dissera a si mesmo que sua violência estava justificada, que ajudava os pobres, que era um Robin Hood moderno. Mas agora entendia que, enquanto com uma mão construía escolas, com a outra permitia que homens como Raton destruíssem famílias. Sua organização se tornara tão imensa que ele havia perdido o controle sobre o que acontecia em suas entranhas. Ao sair do banho, olhou-se no espelho. O reflexo ainda era Pablo Escobar, mas em seu olhar havia algo novo, vulnerabilidade e incerteza. O celular tocou. Era Pupele, da casa de Glória, a mãe de Sebastião. Dom Pablo, a senhora quer lhe dizer algo. O que é? Que o senhor não apenas devolveu o filho dela, ela diz que devolveu a fé de que ainda existe gente boa. Pablo fechou os olhos. Aquelas palavras golpearam mais forte que qualquer bala que tivesse desviado em sua vida. Pai disse depois de alguns segundos, quero que coloque vigilância discreta nas casas de todas as famílias que conseguimos resgatar, caso algum desses grupos de sequestradores pense em se vingar. Isso já está resolvido. Patrão, responderam. Além disso, tenho novidades sobre a reunião marcada para esta tarde em Belo. Fale. Meus contatos confirmaram o local. Será em um galpão abandonado perto da estação do metrô. O Raton estará lá com representantes de todas as células. Pablo sentiu a determinação se firmar dentro do peito. Perfeito. Vamos encerrar esse assunto de uma vez por todas. Depois de se vestir com roupas simples jeans, camiseta branca e tênis, seguiu rumo a Medellín. Sua primeira parada seria a Casa de Esperança, mas antes tinha algo pendente que vinha evitando. Ligar para Maria Vitória e contar o que havia descoberto. Enquanto percorria as estradas curvas que ligavam sua fazenda à cidade, Pablo discou o número de sua residência em Medellín. Maria Vitória atendeu de imediato. Como foi ontem à noite? Encontrou Alejandro? Sim, encontramos. Ele está bem. Já está com esperança. Graças a Deus, suspirou ela. As crianças vão ficar felizes. Manuela perguntou para Alejandro a tarde inteira. Um arrepio percorreu Pablo ao imaginar sua filha pequena preocupada com o neto de Esperança. Maria Vitória, há algo mais preciso te contar. O que aconteceu? Então relatou tudo. A existência da rede de sequestros, a participação de membros de sua própria organização e a dimensão do problema que acabava de revelar. Maria Vitória o escutou em silêncio, fazendo perguntas pontuais de vez em quando. Isso é terrível, disse por fim. Quantas crianças você acha que foram vítimas? Ainda não sei, respondeu Pablo com sinceridade. Mas vamos descobrir e garantir que nunca volte a acontecer. E o que vai fazer com as pessoas da sua organização que estavam envolvidas? Essa pergunta o atormentara durante toda a noite. No seu mundo, a traição costumava ser paga com a morte. No entanto, algo havia mudado nele nas últimas horas. Vou fazer justiça, respondeu, mas não da forma como teria feito antes. Maria Vitória conhecia o suficiente do marido para entender que algo profundo havia se transformado dentro dele. Tome cuidado, pediu com suavidade. E Pablo, tenho orgulho do que você fez por essas crianças. Quando chegou ao bairro humilde, encontrou a Casa de Esperança cheia de vizinhos. A notícia do retorno de Alejandro se espalhara rápido e toda a comunidade estava em festa. As crianças brincavam na rua, as mulheres preparavam comida para compartilhar e os homens comentavam em grupos a sorte que a família tivera. Pablo estacionou seu Mercedes a uma quadra e caminhou até a casa. Ao se aproximar, ouviu risadas e música valenata saindo da residência pintada de verde menta. Era o som de um bairro celebrando a vida, festejando o retorno de um dos seus pequenos. Quando bateu à porta, foi Carmen quem abriu. Seus olhos se encheram de lágrimas assim que o viu. Senhor Pablo, disse com a voz embargada, não sei como agradecer o que fez por nós. Não tem nada que agradecer, respondeu ele com suavidade. Como está a sua mãe? Venha, eu mostro. Carmen o guiou até o quintal, onde Esperança estava sentada em uma cadeira de plástico rodeada de vizinhas, com Alejandro nos braços. O menino parecia diferente de quando Pablo o encontrara no galpão. Limpo, com roupas novas e, acima de tudo, seguro. Tinha a cabeça apoiada no ombro da avó. Embora seus olhos ainda mostrassem marcas do sofrimento, também brilhavam com a alegria de estar em casa. Quando Esperança o viu,
Tentou se levantar, mas Pablo fez um gesto para que permanecesse sentada. Senhor Pablo, disse ela, com lágrimas escorrendo pelas bochechas, o Senhor me devolveu a vida. Não existem palavras suficientes para lhe agradecer. Pablo se aproximou, ajoelhou-se ao lado da cadeira para ficar na altura do menino. Olá, Alejandro disse com ternura. Como você se sente? O pequeno olhou com olhos grandes e sérios. Melhor, Senhor. Minha avó disse que o Senhor me salvou. Você e sua avó se salvaram mutuamente, respondeu Pablo. Ela nunca deixou de te procurar, e você foi muito corajoso. Alejandro assentiu e, para a surpresa de Pablo, estendeu sua mão. Obrigado, murmurou. Pablo tomou aquela mão diminuta entre as suas, sentiu algo que não experimentava havia anos, uma conexão humana pura, sem cálculos, sem política, sem negócios. Apenas uma criança agradecendo a um adulto por tê-la ajudado. De nada, campeão respondeu. E lembre-se, você sempre deve cuidar da sua avó. Sim, respondeu o menino, e pela primeira vez desde que Pablo conhecia, sorriu. Sim, senhor. Esperança segurou a outra mão de Pablo. Senhor Pablo, quero que saiba de uma coisa. Ontem à noite, quando rezava por Alejandro, pedi à Virgem que cuidasse do Senhor também, porque sabia que estava arriscando a vida pelo meu neto. Um nó na garganta o surpreendeu. Esperança, Não, deixe-me terminar, interrompeu ela. Sei quem o Senhor é, sei o que dizem por aí. Mas para mim sempre será o homem que me devolveu meu neto, o homem que não hesitou em ajudar quando uma trabalhadora precisava. As palavras de Esperança o atingiram mais fundo do que poderia imaginar. Durante anos havia sido apontado por seus inimigos como criminoso, por seus aliados como líder e pela imprensa como um monstro. Mas, para aquela mulher, era simplesmente alguém que ajudara uma família em desgraça. Esperança, disse finalmente, quero lhe pedir perdão. Ela olhou confusa. Perdão por quê, Senhor Pablo? Porque descobri que pessoas da minha organização estavam envolvidas no que aconteceu com Alejandro. Não de forma direta, mas minha estrutura ficou tão grande que perdi o controle sobre o que alguns faziam em meu nome. Ela observou atentamente, buscando sinceridade em seus olhos. Senhor Pablo, respondeu com suavidade, o Senhor não pode controlar todos os que trabalham para o Senhor, mas pode decidir o que fazer quando descobre o que eles fizeram. E o que fez foi arriscar tudo para salvar meu neto e outras crianças. Pablo assentiu, embora soubesse que a verdade era mais complicada do que Esperança entendia. Ele havia construído o sistema que permitirá o surgimento daquela corrupção. Criará uma organização baseada no medo e na violência, e agora se surpreendia que essa violência tivesse se voltado contra inocentes. Após passar uma hora com a família, compartilhando comida e ouvindo as histórias dos vizinhos sobre a busca por Alejandro, Pablo se despediu. Tinha pela frente a reunião em Belo, um confronto que vinha adiando, mas que já não podia evitar. Enquanto dirigia para lá, ligou para El Chopo para coordenar a operação. Quantos homens você tem prontos? Todos são de confiança, patrão. Estão a par da situação. Perfeito. Mas escute, Chopo, desta vez quero que façamos diferente. Diferente como? Pablo vinha refletindo sobre isso o dia todo. Normalmente, quando alguém me trai, a resposta é óbvia. Mas agora quero que capturemos todos vivos. Quero interrogá-los, entender a fundo como funcionava a rede e garantir que não haja mais vítimas. Entendido, patrão. E depois do interrogatório? Depois vamos fazer algo que jamais fiz, respondeu Pablo. Vamos entregá-los às autoridades junto com todas as provas. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. No mundo de Pablo Escobar, entregar criminosos à justiça oficial, em vez de aplicar a sua própria, era algo impensável. O senhor tem certeza, patrão? Tenho. É hora de começar a fazer as coisas de outro jeito. O galpão em Belo, local marcado para a reunião, ficava numa zona industrial parecida com a de Itagüí. Pablo e seus homens chegaram 2 horas antes para se posicionar com vantagem ao redor do edifício. Ele se escondeu em um ponto de onde podia vigiar a entrada principal. Enquanto aguardava, refletiu sobre as mudanças que viverá nas últimas 24 horas. Tinha começado tudo como Pablo Escobar, o chefe do narcotráfico, o homem mais temido da Colômbia. Mas, em algum momento, durante a busca por Alejandro, havia recuperado algo que acreditava perdido:
sua humanidade. Às 3 em ponto começaram a chegar as motos. Contou 5, cada uma com 2 homens. Os sequestradores se reuniam do lado de fora em pequenos grupos, falando baixo e observando os arredores. Finalmente apareceu o veículo que esperava, uma Toyota preta, da qual desceu Elraton. Pablo conhecia havia 3 anos. Seu verdadeiro nome era Miguel Ângel Rodrigues. Tinha começado como um pequeno distribuidor no norte de Medellín. Pablo o havia promovido porque o considerava inteligente e confiável, qualidades que agora via mal direcionadas. Elraton, com cerca de 30 anos, magro, de bigode e andar nervoso, dirigiu-se à entrada do armazém. Pablo notou que ele carregava uma pasta parecida com a que havia encontrado em Itagüí. Quando todos os homens estavam dentro, Pablo ativou seu rádio. Equipes, cerquem o prédio. Ninguém entra nem sai. Esperou mais 5 minutos para se certificar de que todos estavam em posição, então entrou pela porta principal. Lá estava Elraton, de pé diante de uma dezena de homens, claramente no comando da reunião. Sobre uma mesa improvisada havia mapas abertos e listas com nomes e endereços. Boa tarde, disse Pablo com calma ao entrar. O efeito foi imediato. Todos se viraram para ele. Ao reconhecê-lo, empalideceram. Alguns tentaram escapar pelas saídas dos fundos, mas se depararam com os homens de Pablo que já cercavam o local. Elraton ficou paralisado, boquiaberto, incapaz de acreditar que Pablo tivesse invadido seu encontro secreto. Dom Pablo, isto não é o que parece, balbuciou. Ah, não? Replicou Pablo, avançando lentamente. Porque para mim parece uma reunião de sequestradores de crianças que estão usando meu nome e meus recursos para benefício próprio. Examinou os rostos presentes. Alguns reconhecia como empregados de baixo nível de sua organização, outros eram criminosos improvisados recrutados por Elraton. Todos no chão ordenou. Eles obedeceram imediatamente. Pablo aproximou-se da mesa e examinou os documentos. O que encontrou confirmou seus piores temores. A operação era mais ampla do que havia imaginado. Havia listas com mais de 50 famílias marcadas, registros de sequestros bem-sucedidos, o mais assustador, uma lista de baixas, crianças assassinadas quando suas famílias não puderam pagar. Raton, disse Pablo com voz gelada, levante-se. Miguel Ângel se ergueu devagar, visivelmente trêmulo. Quantas crianças vocês mataram? Perguntou Pablo diretamente. Dom Pablo, eu posso explicar. Quantas? Rugiu Pablo, sua voz ecoando no galpão. 7, sussurrou Elraton. Mas, Dom Pablo, o senhor precisa entender. O negócio ia muito bem. Estávamos gerando muito dinheiro. A ira que sentiu foi tão intensa que teve que se conter para não sacar a arma naquele instante. Dinheiro? Repetiu com um tom perigosamente baixo. Você matou 7 crianças por dinheiro? Dom Pablo, neste negócio sempre há perdas. O senhor sabe disso melhor que ninguém. Pablo encarou frente a frente. Escute bem. Eu jamais autorizei que se fizesse mal a crianças inocentes. Isso não é negócio. Isso é ser um monstro. Elraton tentou recuar, mas Pablo segurou pela camisa. Onde estão os corpos dessas crianças? Eu não sei exatamente. Pablo soltou bruscamente e virou-se para os demais, que ainda permaneciam no chão. Todos vocês vão me contar o que sabem sobre esta operação. Quero os nomes de cada vítima, a localização dos corpos e os detalhes de cada sequestro. Durante 2 horas, Pablo interrogou minuciosamente cada membro da rede. O que descobriu foi ainda pior. Nos últimos 6 meses haviam sequestrado mais de 30 crianças. Algumas foram libertadas após o pagamento do resgate. Outras terminaram vendidas para a rede de tráfico e 7 haviam sido assassinadas. Mas o que mais o inquietou foi descobrir que Elraton vinha usando o nome de Pablo como ferramenta de intimidação contra as famílias. Dizia a elas que, se não entregassem o dinheiro do resgate, seria o próprio Escobar quem cuidaria do assunto. Como você se atreve? Gritou Pablo, furioso. Como se atreve a usar meu nome para assustar famílias inocentes? Dom Pablo, achei que o senhor ficaria satisfeito, respondeu Elraton em tom desesperado.
Estávamos ampliando o negócio, obtendo mais renda. Naquele instante, Pablo entendeu que o Raton realmente acreditava estar agindo de uma forma que ele aprovaria. Havia construído um império no qual a violência e o medo se tornaram tão cotidianos que alguns de seus subordinados passaram a considerar normal que sequestrar crianças fosse apenas uma extensão de suas atividades. Chopo, chamou Pablo com firmeza, reúna todas as equipes. Quero que encontrem os corpos dessas 7 crianças e que entrem em contato com as famílias das que sobreviveram. Para quê, patrão? Pablo ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Para pedir perdão e para reparar, na medida do possível, o que sofreram. Enquanto seus homens se organizavam para recolher mais provas, Pablo ficou a sós com o Raton em um canto do galpão. Miguel Ângelo disse, usando seu verdadeiro nome pela primeira vez em muito tempo. Você tem filhos? El Raton assentiu, nervoso. 2. Dom Pablo, uma menina de 8 anos e um menino de 10. Você os ama? Claro que sim. São minha vida. Então me explique, continuou Pablo, com voz grave, como foi capaz de fazer com outras crianças o que jamais permitiria que fizessem com os seus. El Raton ficou mudo, incapaz de responder. Eu também sou pai, prosseguiu Pablo. Durante anos me repeti que tudo o que fazia era para dar um futuro melhor aos meus filhos. Mas agora percebo que o que construí é um mundo em que homens, como você considera normal, justificaram o assassinato de crianças como se fosse um negócio. Afastou-se e caminhou até a janela do depósito, observando as montanhas que cercavam Medellín. Sabe o que é o mais terrível de tudo isso? Disse sem se virar. Que eu também sou parcialmente responsável. Fui eu quem criou uma organização em que a violência se normalizou, em que o medo virou método de trabalho, em que a vida humana foi medida em ganhos e perdas. Virou-se para encará-lo de frente. Mas isso acaba hoje. A partir de agora as coisas serão diferentes. E o que vai fazer comigo, Dom Pablo? Perguntou o Raton com voz trêmula. Escobar já havia refletido sobre essa pergunta durante toda a tarde. Em seu mundo, a traição sempre se pagava com a morte. Mas matar El Raton não devolveria a vida a 7 crianças assassinadas. Não apagaria a dor das famílias. E, sobretudo, não resolveria o fato de que ele próprio havia criado a estrutura que permitiu aqueles crimes. Vou fazer algo que jamais fiz antes, respondeu enfim. Vou entregar você às autoridades, junto com todas as provas. Você vai para a prisão. Vai olhar nos olhos as famílias de suas vítimas e viverá o resto da sua vida carregando o que fez. El Raton olhou incrédulo. Não vai me matar? Matar você seria fácil demais, respondeu Pablo. Mas viver com o que fez será muito mais difícil. Naquela mesma noite, Pablo organizou uma operação completa para desmantelar a rede de sequestros. Todos os envolvidos foram capturados, as provas recolhidas, estabeleceu-se contato com cada uma das famílias afetadas. No entanto, Escobar sabia que aquilo era apenas o começo. Percebera que sua organização havia crescido tanto e se tornado tão complexa que ele já não tinha controle total sobre muitas de suas atividades. Quantas outras redes estariam operando em seu nome? Quantas atrocidades mais teriam sido cometidas em seu território sem que ele soubesse? De volta à sua fazenda, entrou em seu escritório com uma resolução renovada. Começou a fazer chamadas. Mas não eram para coordenar carregamentos ou eliminar rivais, e sim para iniciar uma auditoria completa de seu próprio império. Popeye ordenou quando seu braço direito atendeu. Quero reuniões com todos os chefes de zona. Todos, sem exceção. E cada um deve trazer relatórios detalhados do que administra. Todos os relatórios. Patrão? Todos. Preciso saber o que está acontecendo em cada canto sob nosso controle. Pablo pensou em Alejandro abraçando a avó, em Glória sacrificando tudo para salvar o filho, nas 7 crianças que haviam morrido por sua falta de controle. Porque é hora de assumir a responsabilidade real pelo que construí, concluiu. Nas semanas seguintes, Escobar introduziu mudanças radicais em sua estrutura. Impôs regras estritas que proibiam qualquer atividade contra crianças, mulheres ou famílias inocentes. Criou um sistema de supervisão para garantir que essas normas fossem cumpridas. E, o mais importante, destinou parte de seus recursos para compensar as vítimas de crimes cometidos sob sua bandeira. Mas a transformação mais profunda foi pessoal.
Pablo começou a visitar com frequência os bairros populares de Medellín, não como o capo que fazia aparições públicas, mas como um homem que buscava compreender as consequências reais de seus atos. Um mês após o resgate de Alejandro, estava sentado no pátio da casa de Esperança, bebendo café com canela enquanto observava o menino jogar futebol na rua com outras crianças. Esperança havia retomado seu emprego, mas sua relação com Pablo era diferente. Já não era apenas uma trabalhadora. Havia se transformado em conselheira, em uma voz de consciência que lembrava diariamente a diferença entre ter poder e saber usá-lo. Senhor Pablo, disse enquanto servia mais café, posso lhe perguntar algo? Claro. O senhor se arrepende do que fez em sua vida? Era uma pergunta que sempre evitara, mas que sabia que, cedo ou tarde, teria que enfrentar. Me arrependo de muitas coisas, admitiu, mas mais do que tudo ter perdido de vista a razão pela qual comecei tudo isso. E por que começou? Escobar olhou para a rua, onde Alejandro ria correndo atrás da bola. Comecei porque queria enfrentar um sistema injusto. Queria dar voz e força ao de baixo, a gente dos bairros. Mas em algum ponto o poder virou um fim em si mesmo e esqueci daquele que devia proteger. Esperança sentiu com serenidade. Nunca é tarde para lembrar. Você acha que uma pessoa pode mudar de verdade? Perguntou Pablo. Eu acho que o senhor já mudou, respondeu ela. O homem que salvou meu neto não é o mesmo de quem fala nas notícias. Pela primeira vez em muitos anos, Pablo sentiu esperança. Não a esperança de ganhar uma guerra nem de derrotar seus inimigos, mas a de se tornar alguém melhor. Esperança, disse com um leve sorriso, quero lhe pedir um favor. O que precisar, Dom Pablo, me ajude a não esquecer. Se vir que eu me desvio, que o poder me cega de novo, me lembre disso. Isso eu posso fazer, respondeu ela. Ao cair da tarde em Medellín, Pablo Escobar permanecia no pátio de uma casa simples, tomando café com uma mulher que havia trabalhado para ele durante 8 anos, mas que só agora havia se tornado sua mestra. Foi até aquela moradia para se certificar de que estavam bem e encontrou algo que mudaria sua vida. A certeza de que o verdadeiro poder não está em inspirar medo, mas em inspirar esperança. Que a riqueza não se mede em dinheiro ou territórios, mas nas vidas que se pode transformar. E que a verdadeira grandeza não consiste em ser temido, mas em ser amado por aqueles que se protegem. Escobar continuava sendo o homem mais poderoso da Colômbia, mas agora compreendia que esse poder carregava uma responsabilidade que ele havia ignorado por tempo demais. E embora soubesse que não poderia pagar todos os seus erros, poderia sim construir um futuro diferente. A história de Alejandro havia terminado bem, mas para Pablo era apenas o início de outra, a história de um homem que recuperou sua humanidade quando mais precisava. Enquanto caminhava em direção ao carro naquela noite, ouviu a risada de Alejandro vinda da Casa da Esperança. Era o som de uma criança que havia sobrevivido ao horror e retornado ao calor de sua família. E pela primeira vez em muitos anos, Pablo Escobar sorriu de verdade, sabendo que havia contribuído para que aquela risada existisse.